Então o que eu quero trazer para vocês aqui hoje são informações que vocês vão conseguir aplicar aí no seu negócio, vão conseguir aplicar nos seus clientes, na empresa que você trabalha, de maneira que você simplesmente faça 20 dos 80% do trabalho que tem que ser executado. E no final de tudo isso, tu ainda ganha o mérito de ter feito todo esse trabalho. Opa, tudo bem? Diego Nunes aqui, especialista em gestão EHS, e no vídeo de hoje vou falar com vocês aqui sobre o Plano de Ação SST ou EHS, Segurança, Saúde do Trabalho ou Environment, Health and Safety. Vou passar para você aqui um tutorial passo a passo para você fazer um plano de ação que traga resultados para você, que você consiga envolver toda a alta hierarquia, toda a liderança, todos os funcionários a nível operacional, administrativo, gerencial, e que esse plano de ação que seja apresentado no final de todo o processo, o pessoal bata a palma para você lá e fala assim, realmente, cara, a gente pediu para você aqui o A mais o B e você me trouxe o alfabeto inteiro. Muito bom, parabéns. Se você já está gostando da ideia desse vídeo, eu convido você a clicar nesse botãozinho aqui abaixo, clica no botão, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho para você não perder conteúdo como esse, tá bom? E por que eu resolvi trazer para vocês aqui este conteúdo, né, de plano de ação? Sendo que tu vai aí na internet, aí você coloca aí plano de ação, modelo, Excel, PowerPoint, Word, etc., você vai encontrar um monte de modelo. Mas o que eu acredito ser mais viável e mais produtivo e algo que traga realmente valor para a sua carreira, para o cliente que você atende, para o serviço que você oferta aí no mercado, é você fazer a diferença. Então existe uma régua aí que traça aí a maioria dos serviços que são desenvolvidos, realizados na segurança do trabalho. E como você segue meu canal aqui? Como você deu um voto de confiança, como você acredita no meu trabalho, eu preciso de entregar para você algo que vá além do que essa linha, né? E se existe essa linha, eu preciso entregar para você algo que está acima dessa linha, ok? Por quê? Eu não sei se você sabe, mas o objetivo desse projeto é dar a você que está desse lado aí a ajuda que eu sempre procurei quando comecei a fazer segurança do trabalho e nunca encontrei. Então, sem mais delongas, vamos entender aqui do que se trata o vídeo de hoje. Com as informações que eu vou trazer para vocês e eu vou compartilhar todas essas informações com vocês aqui. Inclusive, tem até um sexto ponto aqui que é secreto para você que ficar comigo aqui até o final desse vídeo. Você vai entender ali o pulo do gato, o que faz a diferença. Principalmente se você joga um jogo aí de saúde e segurança do trabalho, um jogo de gestão a nível multinacional, a nível global. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje são informações que vocês vão conseguir aplicar aí no seu negócio, vão conseguir aplicar nos seus clientes, na empresa que você trabalha, de maneira que você simplesmente faça 20 dos 80% do trabalho que tem que ser executado. E no final de tudo isso, tu ainda ganha o mérito de ter feito todo esse trabalho, entendeu? Então esse vídeo é muito importante porque eu vou compartilhar com vocês algo que eu fiz. Tudo que está aqui dentro, esses 6 pontos que estão aqui dentro desse mapa mental que eu vou compartilhar com vocês, foi algo que eu fiz e que me trouxe, assim, uma baita de uma visibilidade. E se eu conseguir fazer isso e eu conseguir ter uma visibilidade, eu tenho que compartilhar isso com você que está passando por alguma dificuldade na sua carreira, no seu primeiro emprego ou em algum cliente que você atende. A minha obrigação é compartilhar isso contigo para você conseguir obter melhores resultados, tá bom? Tá, beleza. Vamos voltar aqui o foco no plano de ação. Se você focar lá no plano de ação, tu vai ver aquelas metodologias existentes aí no mercado e bem badaladas, né? Que tem lá o 5W2H, tem o modelo 8Ds. Enfim, existem algumas metodologias no mercado rodando aí no mundo corporativo. Mas o que é mais importante é você, antes de você estabelecer o seu plano de ação, você possuir algumas informações, alguns insights, algumas sacadas, para que quando você apresente esse plano de ação, não seja simplesmente uma planilha lá de Excel e todo mundo olhar e falar assim, pô, cara, isso aí eu beleza, o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu papel? Por exemplo, se você joga um jogo a nível multinacional, você vai chegar numa reunião lá de 5, 10, 15 minutos, um kickoff, e você vai ter lá 5 minutos para você falar e delegar as responsabilidades dos responsáveis de cada tarefa dentro desse plano de ação. E aí você vai acabar ouvindo a seguinte frase. Tá, Diegão, para aí, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha responsabilidade? Saca? Então, para que isso não aconteça com você, é bom você assistir esse vídeo e você entender todas essas 6 etapas, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa são os seus KPIs. E aqui nos seus KPIs, eu sempre bato nessa tecla falando de indicador.
Indicador, você vai medir lá indicador de tempo, indicador de status, indicador de atribuição. Tempo, você vai medir todo o espaçamento que você tem disponível para você executar as atividades. O status, o quadrante que se encontra determinada tarefa. E a atribuição é que você vai medir se o departamento X com o departamento Y, o departamento Z, o departamento K, você vai comparar qual departamento está contribuindo mais nas tarefas para a conclusão desse plano de ação. O segundo ponto é a timeline. Então, todo o plano de ação, em algum momento, você vai dar data. E dentro dessa data, você vai atribuir responsabilidades. E essas responsabilidades, você vai lá equiparar a nível operacional, a nível de cargo e etc. Então, você tem que fazer o quê? Você precisa de medir essa timeline. Então, nessa timeline, tu tem que ter o nome do projeto, o início desse projeto, marcadores de marco, né, concluído, reprogramado, reagendado, atrasado, pendente, as ações corretivas, as ações preventivas e colocar isso daí dentro de uma timeline, que é uma linha de tempo, por isso que tem o nome aqui, timeline. E eu até recomendo que você utilize aí um gráfico gigante para você conseguir apresentar isso de maneira visual e que fique fácil de entender conforme o tempo passa, o avanço e a conclusão das tarefas dentro do prazo estabelecido. O terceiro ponto são informações. E aqui tem um pulo do gato. Por quê? Porque aqui, dentro dessas informações, dentro do seu plano de ação, você tem que colocar toda a sua base envolvida. Por quê? Vai ter um outro ponto que vai se chamar planejamento, que você vai trazer toda a sua base envolvida, colocar cada um dentro de um quadrante, delegar para cada um níveis de responsabilidades, pesos para você medir, ok? E para você conseguir ir gerenciando todas as etapas do plano de ação estabelecido por você e apresentado e aprovado pela alta hierarquia da empresa que você trabalha ou de um cliente que você atende, sem problema nenhum. Então, quando eu digo para você que você precisa de colocar dentro dessas informações, levantar toda a base envolvida, porque você já vai saber, neste momento, antes de você elaborar o seu plano de ação, com quem que você pode contar. Porque de nada adianta você colocar um funcionário, ou um líder, ou um supervisor, ou um gestor, ou um administrativo que não tem comprometimento nenhum com as ações atribuídas a ele. Faz sentido isso para vocês? Nesse levantamento dessas informações, você já vai pincelando ali, você já vai mapeando quem são os cargos, quem são os responsáveis, quem são as peças fundamentais, quem que faz a engrenagem rodar dentro da empresa, quem que fornece recurso, quem que trava, né, esses suprimentos, e aí você vai levantar isso e vai colocar em uma aba, seja numa planilha, seja num Word, seja lá onde for, mas é importante que você faça o levantamento para você envolver essa base. Quando eu digo base, são informações, e entenda que quando eu estou falando de informações, eu estou falando ali, por exemplo, da Silvia, que é diretora comercial, eu estou falando ali da Rosa, que é gerente de operações, eu estou falando ali da Fernanda, que é diretora de serviços, e aí eu venho descendo ali em outros níveis hierárquicos para saber quem responde para quem, se eu envolvo ou não, se tem comprometimento ou não, e se para o meu planejamento vai fazer sentido. Tá, beleza, mas eu ainda nem falei de planejamento para vocês, né? Então no ponto 4 é aonde a gente chega no planejamento. Tá aqui para vocês, o planejamento. Aqui é onde você precisa gastar a maior energia possível, porque é a partir daqui que tudo vai ganhar forma, vai ganhar vida, vai ser colocado em uma planilha, vai ser colocado em algum aplicativo, vai ser colocado em algum software. Daqui para frente, isso vai começar a se tornar real, tangível. E aí, quando eu falo de planejamento, eu tô querendo dizer o quê? O que tem que ser feito? Quem vai fazer? Quando vai ser feito? Como vai ser feito? Quem que é o público-alvo disso? Qual que é a ação primária para que isso dê o start e funciona? Qual que é a data oficial desse marco? Qual que é o prazo que eu tenho a partir dessa data oficial? Qual que é a data limite que eu tenho para apresentar isso para os meus gestores? E os status? Aqui nos status é importante você saber definir os pesos, tá? Se você não quiser usar peso, tu usa critérios.
Você precisa definir os critérios ou os pesos que serão atribuídos a cada tarefa para você conseguir estabelecer o status. Tá bom? Beleza. Então, vou só dar uma recapitulada aqui. O que tem que ser feito? Vamos dar um exemplo aqui. Tem que ser feito um treinamento, um equipamento de respirador autônomo, por exemplo. Tá, quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer isso é um engenheiro mecânico especialista em proteção respiratória. Quando que isso vai ser feito? Vai ser feito no dia tal, tal hora. Beleza. Como é que vai ser feito isso? Vai ser feito isso no estabelecimento tal, no endereço tal, de acordo com o prazo apresentado lá no outro quadrante de quando, beleza? Quem que é o alvo, o público-alvo, o funcionário, tal. Eu vou focar em quem? Na operação, eu quero os técnicos de campo, eu quero a liderança, eu quero a supervisão, eu quero a diretoria, eu quero... Enfim, você tem que levantar essas informações lá naquela parte lá de toda a base envolvida, para que quando você chegue aqui no público-alvo, fique bem claro isso, beleza? Ação primária, o que eu preciso de fazer para que isso realmente... seja consolidado, tem que passar um e-mail, eu tenho que comunicar o departamento X, eu tenho que tomar alguma ação, enfim, é bom você já registrar aqui que a partir dessa ação primária, e eu vou pôr até aqui, ação exemplo, né, ponto, tudo vai estar valendo. Qual que é a data oficial? Essa data oficial, você pode colocar a data de hoje, por exemplo, a data que eu estou gravando esse vídeo, 16/4/2022. Qual que é o prazo que eu tenho? Então você vai pegar... Basicamente aí, se você estiver usando Excel, você vai colocar igual a data oficial e vai colocar mais o prazo que você tem. Então, por exemplo, eu tenho 90 dias para executar essa atividade. E outra coisa que é importante, cara, e são detalhes que eu percebo que a galera se confunde, se enrosca no próprio rabo, é que aqui, nos prazos, é bom você considerar duas variáveis, fatores internos. Isso aqui, ó, eu tô passando essa cara para vocês de curso de auditor de ISO e fatores externos. Por quê? Porque tem coisas que dependem de você. Você vai passar um e-mail, vai entrar em contato, vai na sala tal, vai no departamento tal, tu vai conseguir desenrolar isso. Só que tem coisas que são externas, cara. Depende de uma contratação, depende da aprovação de um orçamento, depende de um budget, depende de um monte de coisa para que você consiga obter êxito dentro dessa tarefa. Fechou. Tá, e qual que é a data limite? Vamos pensar comigo assim, ó. Se eu tenho um marco 0, tá ali a data oficial, e eu tenho um prazo de 90 dias, você tem que considerar o quê? Vamos dar um exemplo aqui como se você tivesse um Excel. Então, você vai colocar igual prazo, menos 15, ou menos 10, ou menos 7. Por quê? Vai fazer com que você, ao extremo, tome decisões ao nível extremo. Então, por exemplo, digamos que você precisa de fazer uma tratativa, que você está chegando próximo ao prazo, né, de entrega dessa demanda e você ainda não concluiu ela. Então, você precisa de fazer uma mobilização, uma força-tarefa para que você consiga fazer com que isso funcione, certo? Então, é por isso que você precisa também ali de uma data limite, para que você, mesmo que dentro do seu prazo, você consiga identificar ainda tantos dias com antecedência, qual que é o nível de atendimento, o percentual de atendimento. Para quê? Para que você não tenha aí problemas com prazo e apresentar aí uma tarefa que ficou pendente ou que não foi concluída. E aí lá nos status é aquilo que eu falei para você. Você vai definir seus pesos ou até mesmo os critérios para você conseguir medir todas essas variáveis, todas essas condições. Então, basicamente, dentro do planejamento é isso que tem que fazer. Depois do planejamento, você vem para o quinto passo. O quinto passo é a base de referência. E nessa base de referência, você tem que ser capaz de conseguir transcrever ou até mesmo identificar toda a hierarquia de cargos. Por exemplo, diretoria, gerência, coordenação, supervisão, operação, administrativo e etc. Por que que isso é importante? Porque dependendo do seu planejamento aqui, você vai estabelecer responsabilidades, só que você vai estabelecer responsabilidades de acordo com a realidade da empresa.
para você conseguir aí obter maior assertividade dentro do seu plano de ação, dentro do seu planejamento. E aí, como eu disse para você, a última sacada que eu queria falar com vocês é o seguinte: se você seguiu todas essas etapas que eu falei para você aqui nesse vídeo, você tem que dar um docinho pro cara ali degustar ainda, porque tudo que foi feito até agora, você pode ter certeza que dificilmente outro profissional já apresentou um trabalho com essa qualidade. E aí você faz o quê? Você ainda dá o direito, dá a oportunidade de um gestor, de uma operação, de um administrativo, entrar com alguma sugestão de todo esse trabalho que foi apresentado, o que podemos melhorar, sabe? Então, assim, como eu falei para vocês, tudo que está aqui nesse mapa, que eu acabei de falar para vocês, foi basicamente o que eu utilizei aqui, ó. Em alguns momentos eu criei um dashboard aqui para apresentar, criei aqui a timeline, ok? Fiz aqui todo o trabalho de timeline, vim aqui nas informações, vim aqui no planejamento, vim aqui distribuir na minha base, gestor, por filial, etc, 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 para que eu conseguisse apresentar um plano de ação que surpreendesse a todos. Não só o meu gestor, mas sim o gestor do meu gestor e o gestor do meu gestor. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Diego Nunes, fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!